Uma senhorinha, uma idosa de 102 anos. Ela recebeu o aviso do cancelamento do seu plano de saúde. Os planos estão se negando a atender as crianças com autismo. Uma mãe em Brasília entrou na justiça 7 vezes para garantir que seus filhos tivessem a assistência médica contratada em planos de saúde. Os 2 adolescentes são portadores de atrofia muscular espinhal tipo 1, uma doença rara que compromete os movimentos. De janeiro a abril, a Agência Nacional de Saúde Suplementar recebeu quase 6.000 reclamações sobre cancelamento unilateral de contrato. Cancelamento de planos de idosos, autistas e pessoas com necessidades especiais. Aumento abusivo de valores para forçar o cliente a deixar o plano ou recorrer a um plano mais barato. Milhares de contratos sendo rompidos de forma unilateral. Isso é um pouco do que está acontecendo no Brasil. Estamos falando de mais de 290 mil contratos rasgados unilateralmente nos últimos 2 anos. Mas como isso é permitido? Que brecha na lei as operadoras encontraram para sair do negócio sempre que começam a perder dinheiro? E infelizmente isso é possível. Elas encontraram uma forma legal de romper qualquer contrato de plano de saúde sem a necessidade de aprovação do contratante. Basta você estar enquadrado em um desses filtros que eu vou te falar daqui a pouco. Você pode ser a próxima vítima das operadoras de plano de saúde. Mas antes de eu te falar, eu tenho que te contar a história da dona Marta. Ela teve seu contrato com a sua operadora rompido por decisão da operadora. Sem mais nem menos, ela recebeu esta carta pelos correios. Olá, Marta. Esperamos que você esteja bem. Viemos aqui hoje trazer uma notícia do seu plano de saúde. Por decisão da operadora, apesar de todos os nossos esforços para a manutenção de sua permanência, ele será cancelado a partir do dia 1º de maio de 2024. E essa situação fica ainda pior quando abrimos os números. Ela era beneficitária da empresa desde 2009 e pagava uma mensalidade de R$ 9.300 mensais que nunca atrasou. Ou seja, mesmo sem atrasos, com anos de casa, a empresa simplesmente cancelou seu contrato. A família dela ainda tentou reverter a situação ligando para a empresa, mas não obteve sucesso. E ao procurar os meios judiciais, o que é mais revoltante aconteceu. Ela perdeu na primeira instância. A justiça entendeu que, conforme previsão contratual, o plano tem direito de cancelamento unilateral. Ela recorreu, na segunda instância ela venceu. Mas, se as empresas têm coragem de fazer isso com uma idosa de 102 anos de idade, o que elas não são capazes de fazer com você? E o mais importante, qual é a brecha na lei que permite que elas cancelem qualquer contrato sem que o contratante concorde? A resposta para essa pergunta está escondida em 3 palavras que provavelmente estão no seu contrato e você nunca percebeu. Coletivo por adesão. É aqui que mora a armadilha. No Brasil, a lei protege muito bem os planos individuais ou familiares. Nesses, a operadora é proibida de cancelar o contrato, a não ser que você deixe de pagar, você é dono do seu plano. Mas as operadoras são espertas. Elas pararam de vender esses planos seguros há anos. O que elas te empurram hoje através de administradoras, sindicatos ou associações de classe é o tal do plano coletivo. E a pegadinha jurídica é cruel. Num plano coletivo, a justiça entende que você não é uma pessoa. Você é um CNPJ. E a lei diz que se a operadora não quiser mais brincar, ela pode simplesmente mandar uma carta com 30 dias de aviso prévio e tchau. Sem justificativa, sem choro, sem piedade. Mas não se engane, elas não cancelam todo mundo. O algoritmo deles é preciso, eles estão caçando o que chamam de carteira podre. Sabe o que é isso na linguagem deles? Não é alguém que não paga, é alguém que usa. Se você paga R$500 e usa 100 em exames, você é um cliente VIP. Agora, se você paga 500 e seu filho foi diagnosticado com autismo e precisa de terapias semanais que custam 2.000, para a operadora, você virou um prejuízo. Você virou um alvo. Mas o pior é que eles atacam as pessoas que mais precisam. Estamos vendo uma limpeza em massa de crianças com autismo, paralisia cerebral e idosos em tratamentos de câncer. Imagine você, no meio de uma quimioterapia, receber uma carta dizendo que mês que vem você não tem mais onde se tratar. Isso não é apenas uma quebra de contrato, é uma sentença de morte assinada pelo departamento financeiro. E para aqueles que não conseguem cancelar direto, existe uma técnica ainda mais suja, o estrangulamento financeiro, que consiste em aplicar reajustes de 20, 30, às vezes 50% em um único ano. O objetivo não é cobrir a inflação médica, o objetivo é fazer você desistir. Eles te forçam a sair do plano bom, com rede ampla, e te oferecem o prêmio de consolação, um plano inferior,
com rede credenciada péssima, hospitais longe de sua casa e médicos que nunca têm agenda. Eles chamam isso de reestruturação de carteira. Eu chamo de expulsão indireta. É isso que aconteceu com este usuário do Reddit. Ele relatou que começou a usar o seu plano com maior frequência. Então, a operadora aumentou o valor de sua mensalidade 30% ao ano. Isto é um aumento absurdo, mas é uma técnica muito interessante que as operadoras utilizam. Se elas não podem te expulsar do plano, elas simplesmente aumentam a sua mensalidade até que você não consiga mais pagar e saia por conta própria. Mas as operadoras choram. Dizem que estão quebrando, que a sinistralidade está alta demais. Será mesmo? Vamos olhar para onde o dinheiro está indo. Enquanto cancelam a Dona Marta de 102 anos, as mesmas operadoras estão comprando hospitais, verticalizando o sistema, criando monopólios regionais. O jogo mudou. Antigamente a operadora era apenas uma intermediária que pagava o médico. Hoje elas querem ser donas dos hospitais, dos laboratórios e da farmácia. Quem dá lucro fica, quem dá despesa é descartado como um produto defeituoso na linha de montagem. A saúde deixou de ser um direito assistido para virar puramente um ativo financeiro na bolsa de valores. E o pior, a agência que deveria te proteger, a ANS, muitas vezes assiste isso tudo de mãos atadas, presa em regulamentações que favorecem o lobby gigante dessas empresas. Agora, preste muita atenção. Se aquela carta chegar na sua casa ou se o boleto vier com um aumento absurdo, não assine o distrato. Não aceite o cancelamento calado. Existe uma salvação. O judiciário brasileiro tem acordado para isto. Lembra da Dona Marta? Do começo do vídeo. Ela venceu na segunda instância. Os tribunais estão derrubando esses cancelamentos unilaterais, especialmente quando o paciente está em um tratamento contínuo. Existe um entendimento de que a vida vale mais do que a cláusula contratual. Se você está em tratamento, o cancelamento é considerado prática abusiva. E existe também a portabilidade de carências. Você pode ter o direito de pular para outro plano sem ter que esperar aqueles meses todos de carência, levando seu histórico com você. O sistema de saúde privado do Brasil virou um campo minado. Eles apostam que você não vai ler o contrato. E eles apostam que você não vai processar. Eles apostam no seu medo. A única forma de proteger é a informação. Verifique seu contrato hoje. Descubra se ele é um coletivo por adesão. E se for, já prepare seu plano de defesa. Não seja você a próxima estatística do lucro deles. Quanto vale a sua vida? Eu sou o Ark, e aqui a gente investiga o que ninguém te conta. Se esse vídeo abriu seus olhos, considere se inscrever. Até a próxima.